Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Schroeder, eu trabalho com produção e gestão cultural aqui em Campinas e hoje eu vou falar um pouco sobre desenho de equipe para festivais, eventos culturais e projetos culturais no geral. Eu trabalho com isso há alguns anos aqui em Campinas, principalmente dentro do Feverestival, que é o Festival Internacional de Teatro aqui de Campinas. Dentro do Feverestival, a gente tem um modelo de gestão bem específico. E a partir dessa experiência que eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu penso sobre isso, sobre o que eu penso sobre na hora de desenhar a equipe de um projeto. Então, antes de falar sobre, de fato, as etapas na hora de escolher a equipe, desenhar a equipe de um projeto, eu gosto sempre de pensar sobre o modelo de gestão daquele projeto. Hoje, a gente tem duas formas de estrutura, dois modelos de estrutura organizacional que a gente vê acontecendo em empresas e, enfim, até em projetos independentes também, né? Que são os modelos de gestão vertical e o modelo de gestão horizontal ou gestão compartilhada. A gestão vertical, desculpa, é uma organização hierárquica. Então, normalmente, o desenho dessa equipe, quando a gente coloca isso num organograma, que é basicamente um mapa, né, da equipe, onde vai estar todas as funções e áreas vão estar descritas em um grande mapa. Quando a gente desenha um mapa de uma gestão vertical, normalmente as coisas vão estar dispostas em pirâmides, porque existe sempre alguém acima e quem está abaixo é subordinado, né? Não tem autonomia. As pessoas que têm alguém em cima, a pessoa manda executar alguma coisa, aquela pessoa, quem está abaixo é só um executor, né? Não é enfim, são só executores subordinados a uma ordem, a uma decisão que vem de cima. Essa é a gestão vertical. A gestão horizontal ou a gestão compartilhada, não. Ela é uma tentativa de fugir dessa norma e ela é pautada na autonomia dos profissionais que estão dentro dessa equipe, né? Então, vão existir funções, cada função vai executar uma coisa específica, mas dentro de cada função, a ideia é que haja autonomia desses profissionais e, enfim, também liberdade, pensando uma outra maneira, né, de se relacionar com o trabalho, de se relacionar com o projeto. Normalmente, na gestão horizontal, as pessoas assumem mais responsabilidades, porque a autonomia traz mais responsabilidade também, né? Então, dentro da estrutura da gestão horizontal, a gente vai ter três pilares que são fundamentais para ela funcionar. Então, a autonomia, os profissionais que estão executando alguma função dentro de uma gestão horizontal precisam ter autonomia para tomar decisões, liberdade criativa para tomar as decisões. O segundo pilar é a transparência. A transparência, na verdade, é uma série de ferramentas que você vai utilizar dentro da gestão do seu projeto que vão fazer com que as áreas compartilhem como está sendo o trabalho, compartilhem como está sendo o pensamento atrás de cada uma das funções. Então, você preza pela autonomia, ao mesmo tempo que você fomenta espaços de compartilhamento dos processos de trabalho de cada uma das áreas, trazendo transparência para o processo. E essa transparência justamente vai fomentar o terceiro pilar, que é a confiança. A confiança, ela é fundamental num processo de gestão compartilhada, porque ela é o que valida a autonomia. Então, em grande círculo que se fecha, a gente tem profissionais que são autônomos, que vão ter liberdade criativa, a gente vai fazer com que o projeto, todas as pessoas do projeto estejam sabendo de tudo que está sendo desenvolvido pelos outros profissionais que são autônomos dentro de sua função. E esse processo de transparência vai fomentar a confiança, e esses são os grandes pilares que fazem com que a gestão horizontal ou a gestão compartilhada funcione.
Então, gestão vertical ou gestão horizontal? Qual que é melhor? Não existe isso. Assim, acho que filosoficamente talvez exista, mas aí é muito particular de cada um. Mas a gestão horizontal, todas têm lados positivos, né? A gestão vertical, ela é mais simples. Muitas vezes é muito mais fácil você conseguir o que você precisa para o seu projeto, chamando uma pessoa que vai executar uma coisa específica, você vai chamar ela, ela vai executar e ela vai embora do projeto e pronto. Seu projeto foi executado e está resolvido através desse pensamento da gestão vertical. Na gestão horizontal, ela é mais trabalhosa, porque ela demanda mais construção de justamente aquilo que a gente estava falando, dos espaços de transparência, eles demandam tempo, né? Então, a gestão horizontal, ela demanda que as pessoas estejam mais integradas do projeto, estejam se sentindo mais pertencentes. E esse sentimento de pertencimento é uma coisa que é mais demorada de se construir, demanda mais encontros, demanda mais diálogo, mais presença, eu acho, de todos os profissionais envolvidos, do que se a gente tivesse um e-mail com uma tarefa para executar, executava a tarefa e pronto, né? Como é na gestão vertical. Mas é isso, a gestão horizontal, apesar de precisar que todo mundo esteja integrado e engajado com o projeto, ela também justamente fomenta esse sentimento de pertencimento e que para alguns projetos que já são executados colaborativamente, justamente é o que fomenta a continuidade desses projetos. Então eu vou usar o Feverestival de exemplo agora. O Feverestival é um festival que acontece há 20 anos na cidade. E a equipe que faz a gestão, os profissionais que fazem a gestão do festival, são rotativos. Então, há 20 anos, mais pessoas entram, produzem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, saem, a vida leva para um outro lugar, enfim. O Feverestival, ele tem essa rotatividade dentro de si. Por ele ser uma gestão horizontal, ele faz com que as pessoas que estejam dentro da equipe criem maior sentimento de pertencimento ao festival. E isso faz com que sempre tenham pessoas que queiram participar e sempre tenham pessoas que se sintam realmente parte, que se sentem realmente como se o projeto também fosse delas. No caso do Feverestival, o projeto é de todas as pessoas que constroem ele de fato. Então, vai depender muito da especificidade do seu projeto, do que você quer construir dentro do seu projeto, se você escolher pela gestão vertical ou pela gestão horizontal. E também, muitas vezes, é possível você ter uma gestão horizontal. Por exemplo, dentro de um grupo de teatro. O grupo em si tem uma gestão horizontal, mas vocês ganharam algum edital, vão executar algum projeto, vocês podem ter a gestão vertical de determinado projeto, que vocês vão contratar profissionais, executar as coisas e ponto, né? Não precisa, vocês podem mesclar isso dentro da realidade dos projetos de cada um de vocês. Então, eu vou usar a gestão horizontal para pensar agora o raciocínio do desenho da equipe, mas em alguns lugares os processos são similares, então se você está optando por uma gestão vertical no seu projeto, pode continuar assistindo que eu acho que ainda vão ter informações úteis ao longo do caminho. Então, na hora de montar a sua equipe, eu gosto de pensar primeiro o mapeamento de todas as necessidades do projeto. Então, a gente vai mapear tudo que é necessário e começar a desenhar do macro para o micro essas necessidades. Então, quando a gente está pensando o macro, eu gosto de pensar primeiro as áreas. Quais que são as áreas que compõem o meu projeto? O meu projeto vai ser... vou pensar um festival, gente. Um festival que vai ter... Todos os espetáculos vão ser acessíveis.
Então eu tenho uma área que é só de acessibilidade. Então o meu festival é um festival de teatro, em que eu vou usar diversos espaços. Então tem uma outra área que é só pensar os espaços. Eu tenho uma área que é a área da programação. Eu tenho uma área que vai pensar a logística de todas essas atividades. Eu tenho a área técnica, eu tenho a área de comunicação. Enfim, mapear as necessidades, mapear as macro áreas do seu projeto. Eu sempre penso programação, contato com os espaços, logística, técnica, comunicação, acessibilidade e administrativo, e às vezes o administrativo dissociado de uma parte mais institucional, se o seu projeto conter grandes parcerias institucionais, né? Mas as áreas são muito particulares do seu projeto, e inclusive o nome que você vai dar para elas pode ser muito particular também. Mas é esse mapeamento, tentar entender das necessidades, como que elas se organizam, se tem grandes áreas que delimitam determinadas funções. Depois que a gente fizer esse mapeamento das áreas, a gente vai justamente entender dentro de cada área quais são as funções que precisam ser executadas, quais são as funções que existem dentro daquela área, então, e qual atividade cada função executa. Então, dentro da programação, eu preciso de alguém que fale com os grupos. Qual é a atividade da pessoa que fala função, né? Falar com os grupos. Atividade: mandar e-mail, entrar em contato, fechar um orçamento, solicitar documento. Quais que são as atividades que vão fazer parte do escopo de trabalho daquela determinada função. E na hora de pensar as funções e as atividades que cada função vai desenvolver, é muito interessante também pensar o funcionamento de equipes, né? Então, como que essas funções se conversam, quais outras funções podem fazer parte da mesma equipe de trabalho. Então, é muito legal pensar o funcionamento das equipes e essa troca também dentro de cada equipe, né? Pensando a equipe do projeto macro, mas também as equipes de cada área e às vezes de cada função de cada área, né? Então, depende do quanto você vai ramificar. Mas o trabalho entre equipes é bem fundamental na gestão horizontal, justamente para fomentar e praticar a ferramenta da transparência e a autonomia ser sempre compartilhada, né? Para que no meio do caminho as pessoas da mesma equipe sempre se lembrem de alguma coisa que alguém não estava pensando, enfim. O funcionamento de equipes e o compartilhamento de cada trabalho individual dentro da sua própria equipe faz com que menos erros aconteçam ao longo do caminho. Aí, só um adendo também, que é a questão das decisões. Quando que uma decisão dentro de uma gestão horizontal é uma decisão coletiva ou é uma decisão individual? E aí, é bem importante pensar sobre isso para evitar desgastes dentro do coletivo, porque muitas vezes a gente se pega em debates alongados e prolixos, porque a gente não está fomentando o espaço da autonomia de determinada pessoa. Então, é muito importante as ferramentas de transparência estarem sempre atualizadas dentro desse processo e a confiança, esse entendimento da confiança, o coletivo confiar em todas as pessoas que estão executando aquelas tarefas e assumir todas as reverberações, tanto as positivas quanto as eventuais negativas, seja externamente ou dentro do próprio projeto, né?
Então, alguma pessoa acabou tomando uma decisão que afetou de maneira negativa a área que eu atuo. Enfim, é uma questão de assumir também esse modelo de gestão, e a confiança é bem importante para entender os processos individuais, de que às vezes era aquilo que tinha que acontecer mesmo, e confiar na decisão dos profissionais que estão envolvidos no seu projeto. Então, dando uma resumidinha, quando a gente pensa o desenho de equipe para um projeto cultural, para um evento, para um festival, primeiro a gente entende qual o modelo de gestão que vai fazer sentido para eu executar naquele momento, e depois disso a gente parte para o mapeamento, que vai ser o desenho desse organograma. É muito legal que depois que a gente fez todo esse processo de mapear as áreas, que ao longo deste processo de mapear as áreas, de mapear as funções e as atividades, isso tudo seja colocado dentro de um grande mapa, né? Não as atividades, mas pelo menos as áreas e as funções. Então, isso tudo vai ser desenhado num organograma, onde cada área vai ter, enfim, dentro da comunicação eu vou ter o designer, eu vou ter o gestor das redes sociais, eu vou ter a assessoria de imprensa, enfim, cada área vai ter as suas funções, e depois que está desenhado em um organograma, para todo mundo ter clareza de todos os profissionais que estão envolvidos no projeto, depois a gente vai detalhar essas funções, né? Então, a gente tem o nome da função em si, o nome da atividade que vai fazer, então, gestor de redes sociais, o escopo de trabalho que realmente vai precisar fazer, publicações semanais, quinzenais, manutenção das redes sociais do projeto por X meses, publicação de stories, gerenciamento de conteúdo pago, enfim, listar mesmo em tópicos as atividades que são relacionadas àquela função, dentro do que a gente chama, e isso na verdade vai ser o escopo de trabalho daquela função. Então, feito esse organograma, desenhado esse organograma, em um outro documento, em um outro lugar, você vai desenhar o escopo de trabalho, que nada mais, nada menos é do que listar as atividades de cada função, de cada uma das funções que você botou lá no seu lindo organograma. Então, você vai detalhar tudo que determinada função faz. E aí, na hora que esses profissionais realmente forem chegar dentro do seu projeto, é muito importante você ter todas essas ferramentas para compartilhar com eles, tanto o organograma geral do projeto, quanto o escopo de trabalho de cada uma das atividades. E é muito legal que isso esteja registrado em um e-mail ou em um contrato, para que a pessoa que chegue até o seu projeto saiba exatamente o que ela tem que executar e se planeje para isso, e que você também tenha a ferramenta, enquanto gestor, de cobrar determinada coisa que foi combinada com essa pessoa. Então é isso, existe um universo inteiro de conteúdo sobre gestão de equipe, gestão de pessoas, e principalmente aí dentro das particularidades dos projetos culturais, né, que muitas vezes são informais e são completamente flutuantes, mas eu espero que esses primeiros conceitos tenham ficado claros, e a gente se encontra por aí. Espero ver muitos projetos que se empoderem dos seus modos de gestão.